No meio de uma enxurrada de lançamentos que estão sempre rolando ali na Netflix, algumas produções conseguem se destacar pela originalidade, pela coragem estética e pela profundidade narrativa também. Esse é o caso de Sereias ou Sirens, uma minissérie lançada agora no dia 22 de maio. Criada pela Molly Smith Metzler, a roteirista já aclamada pela série Made, esse lançamento agora tem só 5 episódios intensos, super provocativos e surpreendentes, assim, que conseguem mergulhar o espectador numa trama cheia de conflitos familiares, manipulação psicológica, sátira social, metáforas femininas que ecoam ali desde a mitologia grega até os dramas mais contemporâneos. A premissa pode parecer assim meio bobinha, sabe? Duas irmãs distantes que se reencontram em circunstâncias dramáticas, ou seja, mais clichê do que isso, impossível. Só que a execução transforma esse plot em algo muito maior. Uma jornada desconcertante pelos bastidores da elite americana, escancarando assim, de uma maneira absurda as obsessões com status, com imagem, com controle, com poder. É a história de uma irmã mais velha, né, a Devon DeWitt, né, interpretada com uma crueza gigantesca assim, pela Megan Fahy, e a história começa logo depois que ela é libertada do chilindró, exausta, emocionalmente instável, carregando o peso de ser a única cuidadora do pai, né, o Bruce, vivido pelo Bill Camp, que está numa fase inicial de demência ali e tal. Essa rotina super sufocante contrasta com o silêncio da irmã mais nova, a Simon, né, a Simone, né, interpretada pela Millie Alcock, que não responde às mensagens, enfim, ignora completamente o desespero da Devon. E aí, quando a irmã descobre que o pedido de socorro que ela fez para a irmã mais nova culminou assim, no envio de uma cesta de frutas como resposta, a Devon se revolta totalmente e decide ir atrás da pirralha para baixar o barraco mesmo. Só que o que ela encontra é completamente surpreendente. A Simone, ela mora numa ilha exclusiva, trabalha como assistente pessoal de uma bilionária excêntrica e super controladora, né, que é a Michaela Kell, vivida com aquela maestria que a gente já conhece por uma Julianne Moore arrasadora, como sempre. E a Michaela, ela é o coração, né, ou talvez até o veneno da série inteira. É aquela figura fascinante, quase mística, que vai alternando ali entre gestos maternais e manipulações completamente cruéis. Ela vive cercada de todos os luxos que o dinheiro permite, né? Pássaros exóticos, uma trupe de seguidores que assinam um contrato de confidencialidade só para evitar que eles sequer sonhem em mencionar o que acontece dentro daquela mansão, que é vigiada por câmeras, administrada por um sistema de inteligência artificial chamado Não Por Acaso de Zeus, enfim. É um lugar lindo, solar, onde sobram discussões sobre conservação ambiental, festas de elite, tudo aquilo que faz a vida parecer uma grande performance. Para os olhos da Michaela, a Simone não é só uma funcionária, mas é uma extensão dela mesma. A relação entre as duas beira o culto, sabe? É como um elo emocional que mistura dependência, afeto, controle. E a própria Simone, né, que já enfrentou um monte de traumas na infância, encontrou na Michaela uma figura de proteção. Só que o custo era gigantesco para pagar, né, que era a própria identidade dela. A dinâmica entre elas, né, e as duas irmãs, na verdade, a Michaela, isso na verdade se transforma no grande núcleo emocional da série. A Devon, ela representa o caos, né, o real, o feio, alguém que não tem tempo para se esconder atrás das aparências, e a Simone representa a fuga. Ela fugiu de uma infância complicada, ela apagou tatuagens, ela reinventou o passado, ela adotou os códigos da elite para sobreviver, enfim. Ambas são mulheres completamente quebradas, eu acho que ambas as três são mulheres completamente quebradas, mas enquanto uma busca sobreviver e enfrentar a verdade, a outra prefere viver na ilusão. A série revela, e especialmente no episódio 4, as lutas do passado da Simone circulando em lares adotivos, e talvez seja aí a causa dessa relação protetora que a Devon estabeleceu com ela desde cedo. E esse é um episódio emocionalmente devastador, só que ao mesmo tempo é esclarecedor. Mostra o quão frágeis são os laços que agora distanciam aquelas duas irmãs. E mesmo abordando temas super pesados, né, como saúde mental, abandono, dependência emocional, opressão feminina, o Sirens não cai naquela armadilha de se render ao melodrama fácil. Muito pelo contrário, tem uma camada de humor sarcástico ali que atravessa toda a narrativa,
com diálogos brilhantes, com situações absurdas e um olhar bem crítico, sabe, que expõe o ridículo da elite com delicadeza, mas sem perder o pulso, nunca. A direção é super concisa nesse sentido. As referências visuais e as temáticas são bem claras, né? The White Lotus, Big Little Lies e até os Gossip Girls, né? São fontes de inspiração assim, que ficam bem evidentes. Mas não é uma cópia, né? Não é um plágio, é uma inspiração que transforma. A Mansão dos Kell, por exemplo, é uma espécie de templo contemporâneo onde cada personagem desempenha o seu papel ali, seja o jardineiro que despreza Simone pelas costas, seja o marido apagado e enigmático da Michaela, né, o Peter, interpretado pelo polivalente Kevin Bacon, que à primeira vista parece irrelevante, mas que grava um vilãozinho ali, sei lá, ele tem um poder meio silencioso, presta bastante atenção nesse personagem. E diferente de muitas comédias sombrias, né, que só flertam com a ironia, Sereias tem momentos bem engraçados, sabe? O contraste entre a Devon, que é uma outsider desbocada, completamente sarcástica, impulsiva, e aquele universo polido, plastificado e cheio de regras, né, da Michaela, gera situações assim hilárias, como quando a Devon ganha o cartão da bilionária para comprar roupas caras e ela não sabe nem como é que vai gastar aquilo. Ou então quando ela confronta a irmã, né, quando ela chega lá na casa, no meio de um jantar super sofisticado, com aquele arranjo de fruta podre na mão, deixando todo mundo sem saber para que lado está ventando, enfim. É uma série que também não tem pudor em mostrar o ridículo daqueles rituais sociais da elite. Aqueles retiros espirituais disfarçados de brunches, aquela obsessão por salvar passarinhos enquanto saem ignorando tudo que é problema real, sabe, que está ali estampado na cara de todo mundo, enfim. Um outro ponto marcante da série é a forma como eles tratam o corpo e a sexualidade. A Devon ela é apresentada pra gente como alguém que usa o sexo como fuga e não como uma expressão de afeto. A relação dela com o assistente de um dos convidados, por exemplo, expõe bastante pra gente essa dinâmica de uma forma bastante crua, mas sem julgamentos, eles não levantam bandeira nenhuma. Já a Simone, por conta dos traumas, né, que ela passou, apagou completamente alguns traços ali do corpo que contavam a história dela. Tatuagens, aquelas roupas simples que ela usava e tal, e agora ela vive para manter uma imagem perfeita. E isso evidencia o quanto o pertencimento à elite exige uma performance constante de pureza, de controle, de estética, enfim. Apesar da aclamação da crítica, né, Sereias foi bastante elogiada aí por causa da escrita, das atuações, da originalidade e tal, parte do público expressou uma decepção quando percebeu que não tinha sereia de verdade na série. E essa crítica revela, na verdade, mais sobre as expectativas rasas, né, de certos espectadores do que sobre o conteúdo da obra, que é boa pra caramba. Sabe? A série é sobre metáforas, né, sobre mulheres que seduzem, que dominam, que destroem, sobre o fascínio perigoso de seguir vozes encantadoras que afastam a gente da verdade, e a gente anda bem familiarizado, né, com essas vozes, né, as sereias da atualidade se chamam influencers, né? Arrastam milhões de seguidores e na maioria das vezes não tem nada de bom para falar, e nada de ruim também, na verdade não tem nada para falar, né? Enfim. A metáfora do canto da sereia funciona de maneira brilhante, tanto nessa série quanto na vida real. Quem escuta, muitas vezes se perde para sempre, é um caminho sem volta e, infelizmente, muita gente custa a entender, a perceber, alguns até nem percebem. Sereias é mais do que uma minissérie de luxo com um elenco estelar, isso ela tem de sobra. É um retrato da fragilidade humana, do poder feminino e da opressão velada que se esconde debaixo daqueles vestidos caros, daquelas joias, mansões e boas intenções e tal. É uma obra que provoca, uma obra super divertida, é desconfortável e é super atual. Lembrando, né, que Sirens tem 5 episódios e entrega o que muita série longa não consegue, que é densidade, ritmo, beleza visual e questionamentos super profundos. Ela seduz, como toda boa sereia, e deixa a gente pensando por muito tempo depois que o canto termina. Recomendo demais que você assista na Netflix, né, como eu já falei, e em troca dessa dica valiosíssima, eu só te peço um carinho. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as novidades que chegam às terças, quintas e sábados e a gente se vê no próximo set. Corta!